Quando é interna, pode ser mais difícil de identificar. Porém, os sinais que indicam a presença de uma hemorragia desse tipo são palidez e cansaço. Gente, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela já começa a ficar mais amoadinha porque ela está tendo perda sanguínea. E aí, você baixa o volume sanguíneo, a pessoa já fica mais mole. Pulso rápido e fraco. Respiração acelerada, ela fica tentando hiperventilar porque não tem o sangue fazendo a troca. Muita sede, queda de pressão, não tem sangue para fazer pressão. Náuseas ou vômitos com sangue, então provavelmente está no sistema digestório. Confusão mental ou desmaios, muita dor no abdômen que fica endurecido, se for na cavidade abdominal, que pode não ser. Tem muito aneurisma de aorta abdominal, que a gente vai ver nas outras aulas, que derrama dentro da cavidade abdominal e ninguém vê, fica distendido duro, e a aorta, ela é muito importante, né? E aí, não, é muito difícil de clipar, de salvar. Tem que ser muito rápido para conseguir. Então, as hemorragias internas, elas são muito perigosas. E é uma causa muito grande de morte. Porque é aqui que nós temos a maioria dos AVCs e dos aneurismas. Estão nessa classe aqui, nas hemorragias internas. E aí, por isso, a gente tem que estar com uma observação muito importante quando a pessoa sofre qualquer tipo de queda, qualquer tipo de acidente. Porque nas quedas e nos acidentes podem acontecer coisas internamente e você não está sabendo o que está acontecendo. Se você não tiver um tipo de observação, você pode pecar pela falta mesmo, e aí a pessoa ela começa a ter sinais e ela pode morrer. Aconteceu com um outro aluno que falou que o melhor amigo tal caiu de moto, disse que foi um tombo idiota aqui em Brasília. Chegou assim, estava parado no semáforo, o carro não conseguiu frear, deu uma encostadinha assim na moto, ele só caiu assim pro lado. Aí ele caiu, aí desceu, foi aquela coisa toda, ele mesmo levantou, chegou a ambulância, o pessoal, não, a ambulância tá aqui. Ele falou, não, ele sentou assim no meio-fio. Aí o pessoal da ambulância chegou, conversou com ele, falou, olha para mim e tal, fez os testes. Ele, não, cara, tô bem, tô puto que o cara me derrubou aqui, eu tenho que ir pro trabalho, que parará, parará. Aí o cara do bombeiro falou, não sai não. Ele queria pegar a moto e continuar. Aí o cara do bombeiro falou, não sai não, fica aqui, só um pouquinho. Aí ele, tá bom, disse que ele sentou assim no meio-fio, passou um pouquinho, ele só fez assim pro lado, e morreu. Ele fez uma hemorragia interna que não... e morreu. Pum. Caiu ali, ele mesmo, ele ficou. Na hora que o pessoal foi tentar reanimar e tal, e não pegava pressão mais, não sabia onde era a hemorragia, porque ele só tinha caído pro lado, ninguém nem tinha visto onde ele tinha batido. E provavelmente ele bateu mais na base do crânio. Ele deve ter rompido alguma coisa, no começo ali 2, 3 minutos, 5 minutos, estava de boa. A partir daí, não conseguiu mais, por causa de uma hemorragia interna. A falência também era a hora, né, gente? Pelo amor de Deus, o negócio assim, tinha nada exposto, não dava para ver nada, foi um tombo muito bobo. Ele mesmo falou, não, tribesta, gente, só cai pro lado. Não precisa de nada, não. Vai saber. Perda de vitalidade na hemorragia. Interrupção do fluxo de vida. Fragilidade excessiva a golpes da vida. Tem gente que não consegue lidar muito bem com isso. Leva alguma situação, algum golpe da vida, e às vezes é engraçado. Você já viu gente que faz manchas roxas espontaneamente? Tem gente que passa raiva e fica roxo. Começa nas pernas, sair umas petecas roxas, ou nos braços, na barriga. É bom observar como é que está a fragilidade capilar. Sacrifícios exagerados, onde dão sangue para conseguir as suas conquistas. Tem pessoas que você percebe se ela tem a fragilidade, ou por onde são os órgãos de choque dela, dependendo do discurso dela. Então, a pessoa que sempre tem essas expressões, você fala, esse sistema ele está gritando na boca da pessoa, ela está te dizendo qual é o sistema que ela mais afeta.
Batalhas em algum setor da vida podem trazer sangramentos na gengiva. E aí nós vamos ter pessoas que você vira para ela, ela fala assim para você: tem que ter sangue nos dentes para conseguir. E ela mostra os dentes. Tem gente que fala: tem que ter sangue no olho. Dá uma olhada na esclera dessa pessoa. O sistema circulatório dela está gritando. E quem é da área de iridologia vai me entender que quando a gente olha na esclera e ela está muito desenhada, o sistema circulatório está gritando, está pedindo socorro. Não é isso? Elaine, você já fez iridologia? Então, assim, se você pega uma esclera, a pessoa está falando muito, tem que ter sangue no olho, que parará, parará. Ai, falar em sangue no olho, posso dar uma olhadinha no seu olho? E aí você olha a esclera. Se você olhar a esclera, ela estiver muito desenhada, tipo as veinhas mais vermelhinhas e tal, você pode cuidar do sistema circulatório, que vai fazer diferença. E a pessoa, ela te diz, pode observar, essas pessoas, elas verbalizam esse tipo de coisa. Hemorragia no útero revela infelicidade na sexualidade ou um pai muito ausente. Neste caso, a mulher rejeita a própria feminilidade, negando o órgão. Eu estou atendendo uma pessoa e ela virou para mim e falou: eu tenho mais de 15 miomas. Só que antes disso, ela me falou assim: eu fui abandonada na gestação, sofreu violência no parto, e aí depois ela me contou que foi adotada. E ela disse que esse processo de adoção foi assim: a mãe a queria, só que ela era fruto de um relacionamento extraconjugal do pai. O pai era casado, se relacionou com a mãe dela, que acreditou e não sei o quê, aquela coisa de moça pura, lá na década de 70. E aí ela nasceu. A mãe tinha muito medo do que ia acontecer com ela depois do parto. Porque a mãe, a avó, no caso dela, né, a mãe da mãe, já falou: olha, você não vai ter filho de homem casado, não. A mãe queria enfrentar a situação. A avó arrancou a filha e deu. Lá na década de 70. Arrancou da mão da filha dela, a avó, né? Arrancou a filha e aí deu a menina para adoção. E ela, esses tempos agora que ela veio conhecer a mãe biológica. E assim, a mãe biológica ficou muito desorganizada, quase que enlouqueceu por causa disso. E essa mulher me tem 15 miomas no útero, com sangramentos recorrentes. Se você me disser que isso não é psicossomático, você me diz o que é. Primeiro, para que eu vou ter um útero para ter filho? Aí, quando ela tem filho, aí a filha foi muito bem cuidada e tudo mais. Elas estão muito bem. Aí, quando ela aceita essa condição e tudo mais, aí sofre violência no parto. É abandonada durante a gestação e sofre violência no parto. Ela vai querer útero para quê, minha gente? Só que, ao mesmo tempo, o médico vira para ela e fala assim: remédio para seus miomas é arrancar seu útero. Você vai querer ter mais filho? Não. Já passou dos 40, não sei o quê. Aí o médico falou: vamos retirar o útero. Não, você não vai tirar meu útero. Mas os miomas estão lá. Então, assim, você vê uma mulher, sabe, rejeitada, infeliz com o pai, porque foi abandonada, não chegou a conhecer o pai, foi abandonada ainda na gestação, e tem uma certa negação, sim, dessa feminilidade, assim. Então, ela não foi feliz. A hemorragia pode revelar a falta de alegria na vida ou a negação dela. De novo, se a gente for falar dessa questão uterina, isso é muito presente. Toda expectativa gera frustração. Não espere nada de ninguém. Seja feliz por você mesmo e pelo que você possui. A partir do momento que a gente é feliz pelo que a gente tem, sabe? A gente se liberta de um bocado de coisa. Porque se a gente fica construindo expectativas, castelos, ilusões, isso só vai nos gerar frustração.
Se você não está esperando nada de exagerado e acontece uma coisa muito boa, aquilo te causa extrema alegria. E às vezes uma coisa que acontece muito boa, porque você estava gerando muita expectativa, você não consegue ver como uma coisa positiva e ainda acha ruim. Então, a mesma coisa que aconteceu, você olhando de prismas diferentes, ou ela pode ser muita alegria ou muita frustração. Aonde que está o problema? No seu olhar e na expectativa que você gerou. E isso precisa ser trabalhado. Então, assim, nós precisamos entender o recado que os nossos órgãos estão mandando para nós. Aceitar quem é e como é, aceitando os golpes da vida e aprendendo com eles. Vocês já viram falar assim, menino cai e não machuca? Por que menino cai e não machuca? Vocês já observaram? Porque menino, ele não cai assim, travado. Ele amolece o corpo. Dá uns ralados, você olha e não fica nem roxo. Fala, como é que essa criatura não está toda roxa? Nós, adultos, a gente se enche de mecanismos de defesa e a gente trava. Então, a partir do momento que a gente vai aceitando que a vida vai nos dar uns puxões, vai nos dar umas golpeadas e a gente fica mais maleável, você não fica tão endurecido, o golpe chega, você sente, mas não sente tanto. Você consegue dar uma desviada na situação. Porque se você enrijecer e levar o golpe da vida, vai doer muito. Então, nós precisamos ser mais maleáveis com as coisas que nos acontecem no mental, para que a gente não sofra tanto quando as coisas acontecem. Se você está se sentindo desprotegido, pratique artes marciais para fortalecer a mente e o corpo e trabalhar a própria agressividade contida. Gente, isso super funciona. Tem uma técnica que eu não vou lembrar o nome agora, que você fica na pose do super-herói. E funciona muito. Se você está com muito medo de enfrentar uma situação, você fica em pé, tipo o super-homem parado assim, ou a Mulher Maravilha. Aí você para e fica por 2 minutos assim. Vai meditando. E se vendo enfrentar todas as situações. Você começa a fazer uma liberação de adrenalina e de endorfina, que você chega na situação e você enfrenta. Você enfrenta e fala, cara, como que eu consegui? Qual é a outra forma que você consegue? Fazendo artes marciais. Porque nas artes marciais, você começa a se sentir mais preparado para as coisas que podem acontecer. Quando você faz defesa pessoal, o nome já fala, defesa pessoal. Quando você começa a praticar defesa pessoal, você vai ficando mais ligado, vai ficando mais esperto e também vai sofrendo menos com as coisas que chegam. Hidratar-se bem para manter um corpo limpo. Você precisa estar limpo de toxinas, você precisa estar com o sangue limpo para que você consiga lidar com as situações. Ajudar a sua criança interior a posicionar-se na vida e enfrentar com coragem suas dificuldades, fazendo escolhas com a cabeça erguida. Então, nós precisamos educar essa criança. Assim, a gente para de precisar fazer hemorragia para chamar a atenção da mamãe e do papai. Essas tendências à hemorragia nos diz de uma fragilidade. Se eu estou frágil como uma criança diante das situações, eu preciso tomar uma providência para isso. E uma dessas formas é começar a fortalecer essa criança interior. Medicamentos. Quina. Essa quina já deu pano para manga e retalho para capanga nessa pandemia. Exatamente de onde é tirada a tal de cloroquina, a própria. É um dos melhores para hemorragia de qualquer orifício. Gente, hemorragia nasal, quando você usa quina, é bater e valer. Crotalos, sangue escuro que não coagula. Erigeron, sangue vermelho copioso em jatos, piora pelo movimento. Ficus religiosa, sangue vermelho vivo em qualquer orifício. Em tintura mãe, 1 a 5 gotas ou na 3CH com aplicações locais. Milefolium, sangue vivo, sem febre e sem dor. Arnica montana, sangramento de origem traumática. Botrops, sangue preto e fluido.
reabsorve hemorragias internas. Ferro fosfórico, sangue vermelho vivo, que correm em pessoas pálidas e anêmicas. As pessoas anêmicas se beneficiam muito com ferro fosfórico. Ave Maria. Já printaram a tela? Sim, todo mundo? Amamelis, sangue venoso, negro, abundante, seguido de prostração. Secale, dores ardentes e esfriamento de toda a superfície do corpo. Isso é muito preocupante, tá? Se a pessoa está com dores ardentes e está tendo hemorragia, com esfriamento, isso é muito preocupante, porque a perda de sangue está muito intensa. Isso acontece muito em abortos, por exemplo. Laqueses, no curso de uma doença infecciosa grave. Ou nos sangramentos também, nas metrorragias. Laqueses funcionam muito bem. Fósforos, sangramentos púrpura e em hemofílicos. Acônito, no curso de uma doença febril. Cactus grandiflorus, sangue escuro e sensação de constrição nos órgãos que sangram. Elaps, coralinos, língua inchada e evolução para gangrena. Sulfúrico ácido em álcool dependentes. Pensei que ia terminar muito antes, mas foram só 10 minutos. Tranquilo para todo mundo? Printaram a tela, todo mundo? Sim? Perguntas? Gente, todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada. Vocês estão tão quietinhos. É só sono por causa do frio? Tá frio aí também, Elaine? Não? Tá ótimo. Tá fresquinho. Uhum. Aqui tá friozinho. Eu só vi a Laura encatando a blusa master dela. Eu tô querendo testar, ver se eu consigo sorrir com os olhos. Sorri. E esse negócio é sério. Isso é muito sério. Porque as pessoas não sorriem com o rosto inteiro. Não sorri com o corpo. Não sorri só a boca. Eu falo, gente, como é que pode um negócio desse? Pessoas sem expressão. Isso é sério. Paula, tranquilo para você também? Sim, tudo certo. Angélica, você está sem microfone ou está com microfone? Pri, Marcelo, tranquilo? Dúvidas? Está todo mundo de boa? O povo às vezes está longe do trem, não quer falar comigo, não. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Dessa vez nós falamos só de uma doença porque eu tinha que falar do início do sistema. Tem módulos que eu vou falando, por exemplo, foi no digestório, foi, que eu vou falando do órgão e da doença, do órgão e da doença, porque senão fica complexo, porque são vários órgãos. Como aqui são só 3, aí eu falei toda a parte, agora eu vou começar só com as doenças. Então, já que insiste, Patrícia, então a pergunta assim, ó, para a questão dos nosódios do sangue, o que você acha, quais as aplicações, né? O autonosódio, na verdade, é um autonosódio ou autoisoterápico, na verdade. Marcelo, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sabia? Porque eu já pensei bastante sobre isso e eu não vejo... o autonosódio que você fala é a autohemoterapia, não, né? Não, né, seria homeopatizada, né? Porque a autohemoterapia a pessoa faz com ou a sofisticada, que você pega as suas plaquetas ou então injeta o sangue todo. Eu estou falando do sangue homeopatizado mesmo, tá? Eu não vejo muito sentido. Não vejo muito sentido, porque assim,
A não ser que eu tenha um problema sanguíneo. No caso de um problema sanguíneo, não sei. De coração, não tenho opinião formada sobre isso. Eu preciso pensar. Porque, assim, se eu tenho um problema sanguíneo e eu dou um sangue, tecnicamente, com o mesmo problema, eu não estou gerando uma doença artificial, sabe? Então, eu não sei. É diferente, por exemplo, quando eu uso um nosódio, um alto nosódio, inclusive, de pele, ou um alto nosódio de garganta, por exemplo. Isso é muito utilizado. Aí eu vejo, a não ser que seja um problema sanguíneo mesmo, e eu conseguisse isolar o que é realmente o nosódio daquilo. Mas em doenças, por exemplo, como câncer, como AIDS, talvez pudesse ser útil, mas de coração eu não desenvolvia, não li o suficiente. Eu não gostaria de me posicionar, porque talvez eu possa estar sendo muito ignorante, entendeu? Eu sou muito aberta a vários conceitos. Eu acho que eu precisava estudar mais sobre alto nosódio do sangue. O alto nosódio de outras substâncias, beleza, para mim isso ficou muito claro. Por quê? Porque quando eu pego, por exemplo, de uma infecção de garganta, que é um streptococcus, na maioria das vezes, eu faço o alto nosódio é porque está resistente ao nosódio ao nosódio que já tem pronto, porque é um nosódio genérico, e aqui eu restrinjo. E eu não vejo primeiro o sangue como excremento. Então, eu não consigo ver o sangue como nosódio. Entende a diferença do que eu estou... Sim. Não, eu imagino, porque é um campo desafiador mesmo para a autoisoterapia, né? Não somente do sangue, mas da saliva, de Sim, outras, né? Agora, eu penso muito para a autoimunidade também, né? Porque há pessoas que estão se auto-rejeitando, então para as se... doenças autoimunes, né? É, mas também não tenho uma opinião formada totalmente, não. O que eu fico pensando é assim, quando eu falo de nosódio, eu estou falando de excremento. Então, Sim, por isso assim, que eu estou seria falando da uma autoisoterapia. autoisoterapia. Eu É, entendi. Aí, na é, verdade, seria uma autoisoterapia, mas o pessoal chama de autonosódio. é. Um autonosódio, por exemplo, de cândida, que eu já vi uma pessoa fazer e funcionou muito bem. A pessoa tinha embaixo da mama, uma coceira com mau cheiro, ocre e tal, bem candidíase. E nada resolvia, nada resolvia. A Isil, que é uma professora aqui de Brasília, ela conseguiu que o pessoal colhesse e fizesse. E foi a única coisa que resolveu o problema dessa candidíase, porque a cândida normal não resolvia para a pessoa, só resolveu o alto nosódio. Então, em algumas situações, quando não resolve, não resolve, não resolve, você vê que o problema está ali, beleza. Mas eu acredito, eu não gosto muito dessa coisa de ficar inventando remédio, porque eu acho que a gente já tem coisa demais, tem ferramenta demais. Acho que a gente precisa aprender a trabalhar melhor as ferramentas que nós temos e fazer um trabalho bom de terapia. Porque qualquer doença autoimune, sem terapia, você não tem melhora. Sem mudança de postura mental, você não tem melhora. Eu nunca vi nada mágico que resolve em coisa autoimune. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Porque se a doença é autoimune, eu tenho um processo de autopunição. Tenho um processo de autodestruição. Se eu não tratar minha asma, se eu não tratar o meu pensamento, a forma como eu ajo comigo mesmo, não passar a me respeitar, não passar a me valorizar, dizer não para algumas coisas, sim para outras que eu nunca disse, eu não consigo fazer. Então, todas as doenças autoimunes que eu tratei com muita terapia junto. E tratei muito miasma. É uma forma que eu acredito de tratamento. Agora, eu vou chamar de autonosódio mesmo a gente tendo falar desse negócio da autoisoterapia, tá? O autonosódio do sangue, de verdade, eu não tenho uma opinião formada. Porque eu não acho uma base, de verdade, não. É engraçado isso, né? Quando você fala isso, que eu fico tentando entender que que eu vou causar uma doença artificial disso, aqui eu quero provocar isso para rebater isso aqui, porque é igual, parará. E no sangue eu não consigo ver isso. A não ser que fosse uma rejeição de algum órgão, uma doença sanguínea autoimune, ou coisas do tipo.
porque senão eu não vejo sentido. Eu sei que eu não te satisfiz, mas você entendeu o porquê do meu posicionamento, né? Sim, não, é desafiador mesmo, para se pensar mesmo. Talvez possa pensar por uma linha do organoterápica, é uma forma de pensar. Se fala tanto do sangue da energia vital, então se a gente está querendo aumentar a vitalidade, quer dizer, pode pensar por aí. Mas se eu quero aumentar a vitalidade, muito provavelmente eu mande uma informação de um sangue absolutamente são e cheio de vitalidade. Aí é só pegar o sangue A de uma homeopatia de um pessoa. sangue. Isso. E geralmente, quando eu pego a homeopatia de um sangue, ou de algum órgão, eu pego um sem vacina, sem um bocado de porcaria. E aí eu mando uma informação, porque no caso dos organoterápicos, e o sangue é um tecido, é um órgão praticamente, eu mando uma informação de um órgão são para que ele saiba como funciona. Pensando no organoterápico, sim, né? Mas Então, se a gente for pensar pelo lado nosódio, se a pessoa está mal, o sangue dela está carregado dos vírus lá, das bactérias, das coisas, tá. Na pior das hipóteses, ela está com sepsemia, né? Mas, assim, então aí você está mandando, tipo assim, aí dá para pensar por nosódio mesmo. Você está dando a doença homeopatizada para que a pessoa, né, reaja àquilo, né? eu entendo, mas assim, ainda assim, dependendo de como seja, se for uma sepsemia, por exemplo, eu tenho nosódios excelentes para usar e que agem de forma rápida, com essa força de jogar para fora logo o sintoma. Mas eu vou Vamos pensar a desenvolver melhor respeito. esse raciocínio. É. Eu gosto dos desafios, de verdade. Mais alguma pergunta, mais alguma questão, mais algum desafio? Adoro. Tranquilo? Então, bora descansar, que a noite tá gostosa para dormir, né, Elaine? Tá fresquinho.